Eu acho que eu até demorei para fazer esse vídeo aqui no canal, porque não é de hoje que muitos de vocês têm me perguntado se faz sentido ter o ETF VOO e o QQQ na mesma carteira. E às vezes não é necessariamente o VOO que replica, né, o índice S&P 500 lá fora, o principal índice da bolsa americana lá fora, mas às vezes vai ser um SPY, às vezes vai ser um IVV, que basicamente replicam a mesma coisa. E aí eu quero trazer a resposta para essa pergunta, trazendo algumas ponderações, algumas observações a respeito de tudo isso, mas também trazendo alguns pontos importantes sobre esses ETFs, como a própria questão do valuation e o que o mercado está enxergando para esses ETFs nesse momento. Então, antes da gente começar, é claro que eu já faço convite para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e clicar no sininho, porque tem conteúdo novo toda semana. E me contem aqui embaixo nos comentários se vocês têm VOO ou QQQ, ou inclusive se vocês têm os dois na mesma carteira. Mas vamos lá, gente. Antes, acho que vale a pena a gente dar uma passada rápida sobre o que são esses ETFs. Eu sei que boa parte de vocês já sabem, já os conhecem ou até mesmo já investem, mas eu vou usar isso como um gancho, inclusive, para trazer a parte de valuation e trazer algumas ponderações. Então, quando a gente fala do QQQ, ele basicamente é um ETF que ele replica o índice Nasdaq 100, ou seja, quando você investe nele, você está investindo nas 100 principais empresas do Nasdaq, né? E esse é um ETF, gente, que ele é muito concentrado em tecnologia. Como vocês podem ver aqui, quase metade dele, né? A gente está falando aqui de basicamente 49% na verdade dele é composto por tecnologia. Existem outros setores ali, mas assim, em uma fatia muito menor. Quando a gente fala das principais empresas, naturalmente o que a gente vê aqui são principalmente empresas de tecnologia, Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Tesla e etc e tal. Muitas dessas aí com 8, 7, 6, 5% de peso nesse índice, né? Então, ele acaba sendo muito concentrado mesmo nessas empresas de tecnologia. Quando a gente fala da questão do valuation do QQQ, eu sei que tem muita gente preocupada com isso, porque se a gente pegar a alta desse último ano foi de mais de 30%, e se a gente olhar o acumulado dos últimos anos, então nem se fala. Quando a gente fala da relação preço-lucro, é importante já trazer uma grande ponderação a respeito disso. A gente não deveria fazer o valuation olhando apenas esse aspecto, mas eu quero trazer para vocês um retrato do que aconteceu com esse ETF olhando essa relação preço-lucro, tá? Então, hoje a relação preço-lucro do QQQ tá na casa aí de 25 vezes, e isso tá muito próximo do topo histórico e acima da média do que o ETF costumava negociar. E isso por quê? Porque quando a gente olha esse último ano, então ele subiu mais de 32%, mas se a gente olhar, por exemplo, os últimos 5 anos, ele subiu uma média de 20,8% ao ano, o que é muita coisa. E aí que muita gente começa a se questionar, será que ele já está caro? Será que tem muito risco entrar nele agora? Bom, é verdade que entrar nele agora você vai ter muito mais risco do que se você tivesse entrado há 5 anos atrás, por exemplo, né? Só que, claro, que a gente está olhando para trás, é muito mais fácil. Então, quando a gente olha as perspectivas de mercado, e eu tento ler análises, tento entender o que os gringos principalmente estão olhando para o próprio mercado, muitos, seja da análise qualitativa, quantitativa ou até mesmo fazendo valuation como o da Modaran e tal, muitos enxergam que esse ano o mercado americano ele ainda tem potencial para subir mais. Muitos estimam o S&P 500 atingindo 6.500, 6.600 pontos, por exemplo. Talvez não vai ser uma alta tão expressiva como foi a do ano passado, mas ainda tem um espaço. E uma coisa que muitos dizem é que, mais uma vez, esse vai ser um ano onde as techs vão acabar puxando esse índice para cima. Então, a gente acaba recaindo, por exemplo, em ETFs como o QQQ ou essas empresas específicas de tecnologia que podem seguir puxando o bonde da bolsa americana. Mas sim, é óbvio que vai ter um pouco mais de risco em relação a isso. Agora, olhando as avaliações do mercado, o que a gente tem? A gente tem uma pequena fatia dizendo que sim, é válido comprar o QQQ nesse momento. Nós temos uma outra pequena fatia dizendo que sim, dá para segurar, se você já tem, segure. E aí nós temos uma outra grande fatia que essa diz assim, ó, gente, dá para comprar, mas tem ressalvas, tá? Esse grande círculo azul que vocês estão vendo é basicamente isso. Dá para comprar, mas com ressalvas. E aí as análises trazem várias ressalvas, desde o peso que você vai colocar nesse ativo dentro da sua carteira, talvez para não ser um peso muito grande, o momento que você vai colocar ele na sua carteira, pensando também no longo prazo. Então, poxa, agora no início do ano deu uma certa queda. Enfim, para alguns não vai fazer muita diferença porque eles estão pensando em 5, 10 anos, mas para aqueles que talvez estão pensando em operações mais curtas, isso pode fazer diferença. Então, todas essas ponderações são colocadas nessa análise, mas em linhas gerais, muitos dizem sim, é válido comprar. Alguns dizem que é simplesmente para comprar e outro, compras com ressalvas. Você está pensando no longo prazo, você tem que regular muito bem o peso que vai ter na carteira, etc e tal. Mas beleza.
Esse é o overview do QQQ. Vamos falar então do voo. O voo, gente, basicamente, ele replica o índice S&P 500 que investe nas 500 principais empresas lá dos Estados Unidos. E ele também tem uma certa concentração no setor de tecnologia, como vocês podem ver aqui, mas ele é um pouco melhor distribuído. A gente tem o setor financeiro, a gente tem o setor de consumo, o setor de saúde, então ele está um pouquinho melhor distribuído, mas também não é para menos. Ele tem 5 vezes mais empresas do que um QQQ, do que um Nasdaq 100. Mas uma coisa que acaba coincidindo é justamente o seguinte: as 10 principais empresas do S&P 500 são muito parecidas com o do Nasdaq 100. Por quê? Quando a gente olha aqui, nós temos Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, essas empresas de tecnologia, e aí ali embaixo aparece uma Berkshire, né, do Warren Buffett, mas assim, coincidem muito essas empresas de tecnologia como tendo um peso muito grande, então, em ambos os índices. Quando a gente fala da questão do valuation em si do S&P 500, né, do voo, basicamente, hoje ele negocia em 21 vezes, está acima da sua média histórica dos últimos anos, que fica na casa de 17, 18 vezes, e sim, está muito próximo das últimas máximas que a gente viu. E isso por quê? Nesse último ano, o voo ele subiu quase 34% e nos últimos 5 anos ele subiu a uma média de 15,8%, o que é muita coisa. Eu acho que muitos de vocês que investiram lá fora ao longo dos últimos anos devem ter percebido que boa parte do resultado positivo que vocês tiveram na carteira foi também por conta da alta do dólar, mas também da alta no mercado lá fora, né? Então, o que a gente tem das análises de mercado para essa questão do voo, né? Então, nós temos que uma pequeníssima fatia diz para comprar nesse momento, mas assim, ó, bem pequena mesmo, quase nem aparece, né? E aí nós temos uma outra fatia dizendo para segurar e temos essa outra grande fatia, quase 90%, 89,3%, fazendo a mesma coisa do QQQ. Olha, a gente, é compra, mas com ressalva, né? Você vai querer comprar agora, depois que subiu tudo isso, então tem que ser uma fatia pequena, tem que ser pensando no longo prazo. Algumas ponderações, inclusive, dizem, né? Você quer aportar agora nesse momento, não faça o aporte de uma vez só, aporta um pouquinho, de repente se cair um pouco mais você aporta de novo, você vai fazendo aportes regulares a fim de fazer um preço médio, mas também sempre pensando no longo prazo. Então, em linhas gerais, ambos os ETFs têm recomendações de compra, mas em boa parte essa compra com ressalvas, já que ambos subiram bastante ao longo desses últimos anos, tá? Agora vamos para a pergunta inicial do vídeo. Será que vale a pena ter os dois ETFs na carteira? E aqui eu usei, gente, uma ferramenta que se chama Funds Overlap. Isso não é um publi, é uma ferramenta que de fato eu uso, eu já tinha compartilhado com meus alunos da Jornada Global e agora vocês podem também dar um Google aí que vocês acham facilmente. Funds Overlap. O que a gente consegue fazer? E isso é uma ferramenta gratuita dentro dele, tá? Colocar os ETFs que você quer comparar, por exemplo, VOO e QQQ, e ele vai te dizer se existe sobreposição entre esses ETFs. O resultado que eu tive aqui foi que, basicamente, a gente tem uma sobreposição desses ETFs de quase 49%. Em que sentido? Nós temos 84 empresas do Nasdaq 100 que também estão no S&P 500. Aqui a gente tem um detalhamento de proporção, tá? Então, por exemplo, 16,8% do voo está sendo sobreposto pelo QQQ e 83,2% do QQQ está sobreposto pelo voo. Então, sim, nós temos muitas empresas que coincidem e eu separei algumas para vocês, que inclusive voltamos a bater nessa tecla das empresas de tecnologia. Então, nós temos, por exemplo, a Apple. Aqui eu vou dar só um exemplo da Apple, mas vocês podem, se quiser, pausar o vídeo e dar uma olhada no restante. Nós temos a Apple, que no voo ela tem 7,4% de participação e nós temos o QQQ com 8,8% de participação. Então, quando você investe nesses dois ativos, saiba que a sua concentração em Apple, ela vai estar muito maior do que quando a gente olha de forma isolada esses dois ETFs, porque essas posições elas acabam se somando dentro da sua carteira, né? Então aqui nessa tabelinha a gente consegue ver a sobreposição que nós temos de cada um desses ETFs para essas empresas. Então sim, gente, é inegável a gente dizer que nós temos aí uma certa sobreposição entre os dois, e aí você decidir ter os dois ou não na carteira, nós temos que passar por alguns pontos, tá? Ao meu ver, na minha análise, não há necessidade de você ter VOO e QQQ na mesma carteira. Mas aqui eu entendo quem queira fazer isso, porque existe uma justificativa por trás. Eu, por exemplo, posso querer só me expor ao VOO, que
que para mim tá tudo bem. Eu tô investindo em tecnologia ainda assim, mas de uma forma um pouco mais diversificada, mitigando riscos. Mas existem algumas pessoas que de fato acreditam que a tecnologia vai continuar bombando nos próximos anos e querem estar mais concentradas nesse setor. E aí o que elas podem fazer? Investir em voo e colocar um QQQ na carteira para trazer maior concentração para esse setor de tecnologia. Uma outra opção que pode ser feita também para quem gosta desse setor é talvez ter um voo na carteira e comprar algumas empresas específicas de que gosta. Apple, Microsoft, Amazon, se você acredita que essas empresas vão bem nos próximos anos e você quer ter uma posição maior do que a posição que esses ETFs estão trazendo, você pode comprar mais elas para complementar e somar esses pesos na carteira. A única ponderação que eu faria a respeito de tudo isso é que, somando a posição que o ETF te dá, mais a posição avulsa que você teria de determinados ativos, que a sua concentração em uma única empresa não passasse aqueles 10, 15%, porque muitas vezes isso pode aumentar muito o seu risco. E aí, se você não é uma pessoa que acompanha diariamente, com certa frequência os ativos, às vezes você pode ser pego no contrapé com alguma notícia ou alguma coisa que aconteça, e aí a sua carteira pode acabar sofrendo muito, tá? Então, eu trago essas as ponderações, mas em linhas gerais, em resumo, ao meu ver, não há necessidade de ter os dois, mas eu entendo quem tem os dois, pensando justamente nessa concentração maior no setor de tecnologia que vem surpreendendo bastante ao longo dos últimos anos, beleza? Mas e vocês? O que vocês acham sobre essa questão? Vale a pena ter os dois? Não? Me contem aqui nos comentários que eu quero saber. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.